Segunda-feira é dia do quadro Café Comissão aqui no Morning Show e hoje temos o prazer de receber a Escola Bíblica Infantil. Eu chamo de as mulheres invisíveis, porque elas sempre estão ali nos bastidores com as crianças, recebendo as famílias. E a Pamela e a Cananda vão estar conosco aqui, trazendo o trabalho que a gente realiza aqui no Templo de Salomão. Sejam bem-vindas, bom dia. Bom dia, pastor. Esse trabalho maravilhoso, né? A gente acompanhava agora há pouco o coral da EBI, mas que vai muito além de apenas um momento com as crianças, e sim um trabalho de evangelização, de construção da fé. Eu já tenho aqui mais um lançamento, o livro Descobrindo o Fruto do Espírito, e dando uma olhadinha aqui rapidinho, esse livro aqui pode servir para o pai, para a mãe, para a família inteira. É um livro muito legal que a gente vai comentar sobre o fruto do Espírito Santo. E cá entre nós, né? São fundamentos da fé que o adulto chega, ele já chega no prejuízo, e que as crianças têm a oportunidade de aprender logo cedo. Sim, senhor pastor. E as crianças têm esse privilégio, né, na EBI, de ter acesso a esse conteúdo tão riquíssimo que é a palavra de Deus, né? De forma lúdica, de forma fácil de entendimento, né? E esse trabalho não é só aqui no Templo de Salomão, não. Ele é no Brasil, ele é no mundo inteiro, onde há uma igreja universal do Reino de Deus. No mínimo, ali tem uma tia da EBI para cuidar das crianças. Nós vamos agora, a partir desse momento, falar com ela sobre o trabalho da EBI. Pode rodar a vinheta, esse é o quadro Café Comissão. Vamos conhecer então a Escola Bíblica Infantil e a gente já volta comentando. Conheça a EBI. EBI significa Escola Bíblica Infantil. Está presente em todas as igrejas universal do Reino de Deus em todo o mundo, tanto em grandes construções como o Templo de Salomão, localizado no Brás, em São Paulo, como também em igrejas com estruturas menores, mais adaptadas, nos bairros e interiores do Brasil, oferecendo auxílio à igreja, cuidando das crianças enquanto seus responsáveis têm a oportunidade de ter uma experiência significativa com Deus através da fé, sabendo que sua criança está segura em um ambiente preparado especialmente para ela. A EBI tem por objetivo levar a educação cristã para as crianças de forma dinâmica e atrativa. Visamos formar uma geração consciente de seus valores e responsabilidades e capacitar crianças para exercerem seu papel de cristão na sociedade. Muitas crianças chegam na EBI com vários tipos de problemas, como ansiedade, rebeldia, doenças, tristezas, e são libertas através da fé. E também são acompanhadas pelas educadoras que, além de ensinar e orientar, inspiram as crianças a serem pessoas do bem, que fazem a diferença em suas vidas e na vida daqueles que estão à sua volta. Mensalmente recebemos em todo o Brasil cerca de 800 mil crianças que são atendidas e cuidadas por nossa equipe. Para realizar este trabalho, contamos com a equipe de educadoras, voluntárias da Igreja Universal, que tem consciência que uma criança que entende o seu valor diante de Deus e das pessoas serão adultos fortes, bem-sucedidos e felizes que não se abalam diante das dificuldades do dia a dia. Periodicamente são realizadas reuniões e workshops para as educadoras, com o objetivo de instruí-las pedagogicamente, consagrá-las espiritualmente e disponibilizar dicas e orientações de como ensinar de forma inovadora a palavra de Deus e princípios cristãos. Nossa busca é contribuir para que mais crianças sejam atendidas e aprendam como que, através de escolhas inteligentes, pautadas em princípios e caráter justo, aliados à fé em um Deus vivo, podem proporcionar uma vida plena. Conheça mais sobre o nosso trabalho acompanhando a rede social, @EBI Universal.
muito além de cuidar da sua criança enquanto você assiste o culto, é um trabalho de ganho de almas. E o pai e a mãe inteligentes que entendem isso têm o maior prazer de trazer seus filhos para a EBI. Sim, tem o maior prazer, porque ali a criança vai receber o alimento da fé. Né? As educadoras têm todo o carinho, cuidado, empenho em levar a palavra de Deus para as crianças. A gente leva de uma forma, né, fácil de entendimento, usamos recurso, tem toda uma preparação por trás, né? E é uma linguagem que é usada em toda a Universal. Em qualquer EBI, de Amazonas até Rio Grande do Sul, a criança vai estar recebendo o mesmo alimento, que é a mesma fé. E a gente hoje temos que falar dos pais convenientes, né? Quem tinha que ir para a escolinha seriam os pais, porque é muito habitual você ver uma criança que ainda é bebê, não sabe nem andar, mas já sabe rolar as telas. Ela não sabe ler, ela não sabe ainda discernir o conteúdo, mas ela já está vidrada nas telas. Ela passa a tela uma atrás da outra, fica vendo vídeos ali desconexos. E os pais não imaginam o mal que isso faz. Se antigamente a chupeta só entortava os dentes, isso aí entorta a mentalidade das crianças. Os pais estão destruindo os neurônios dos seus filhos antes mesmo deles aprenderem a ler. É interessante, Valber, que hoje pela manhã eu recebi um vídeo exatamente assim, a criança dormindo com o celular na mão, não tinha mais 4 anos, viciada em rios e ela dormindo com o dedo assim. Quer dizer, imagina o cérebro de uma criança que é plástico, que está ali. Hoje na EBI a gente tem esse cuidado, né, de oferecer para elas esse conteúdo adequado à idade, de fácil absorção, exatamente por essa dificuldade que já existe na infância de absorver um conteúdo. A gente vive numa geração que tem facilidade, né, de ter esse acesso às telas, a conteúdos, e os pais eles têm que estar em alerta, né, não só esse tempo em tela, mas que tipo de conteúdo que as crianças estão acessando, né? Que esses conteúdos, muitas das vezes, agitam as crianças, né? Porque traz violência, outras mensagens que os pais não têm acesso. E às vezes os pais nem sabem o motivo por que a criança ali está agitada, achando até que às vezes é um transtorno. Né? Leva para o médico, mas assim, na verdade, é o conteúdo que ela está acessando. Né, que está agitando aquela criança. É a conveniência de fica quieto aí, né? Coloca ali hipnotizada a criança. Só que ali ela faz a criança ser intolerante, faz a criança ser ansiosa, porque exatamente ela fica viciada a conteúdos muito fáceis, muito curtos, e aí ela fica com preguiça de pensar. E a gente tem visto hoje em dia também, quantas mais reportagens a gente vê, mais reportagens sobre problemas nos colégios, que as crianças perderam o controle de certa forma porque não aprenderam desde cedo. E isso a gente não pode também jogar só na sociedade, é dentro de casa que isso vai começar. E na EBI a gente também tenta estimular os pais a ter essa conexão junto com a criança, porque ele vai desenvolver o relacionamento em família e o relacionamento espiritual que é ainda maior, que vai ser a conexão deles através dos conteúdos da fé. Não, e veja que um dos frutos do Espírito Santo é a paciência. As pessoas hoje são impacientes, os pais são impacientes, geram filhos impacientes. Consequentemente, a gente vê uma sociedade enferma, doente. Hoje nunca se tratou tanto a doença emocional quanto nos nossos tempos. No passado não tinha isso. Por quê? Porque no passado a mãe castigava a gente, falava assim, vai lá pro seu quarto, fica quieto lá, não sai de lá a hora que eu disser. Então a criança ela tinha que enfrentar a monotonia, ela tinha que enfrentar o silêncio para ela pensar no que ela tinha feito. Hoje em dia, com as telas, a criança não tem esse momento de silêncio. Não tem, existiam as regras, né, de fato, ali dentro de casa, e a gente conhecia ali o olhar da mãe e do pai, só realmente deles olharem pra gente. E hoje não, hoje fica muito assim, não pode falar isso com o filho, não pode falar aquilo, e os próprios pais, que a gente às vezes se depara ali, poxa, eu preciso viver minha vida. Lutou tanto, às vezes, para ter o filho, sonhou tanto, idealizou tanto, só que vai chegando numa certa fase ali da criança que alguns pais, eles se voltam assim, eu quero ter paz, eu não quero ver essa criança chorar, não sei como lidar com isso. E às vezes colocam essas coisas que geram uma facilidade de silêncio, um silêncio que eles não estão sozinhos e às vezes os pais não estão acompanhando com quem eles estão,
só que gera um mau resultado também ali na educação. E a gente vê que na EBI, as educadoras, elas, em contrapartida, elas lutam para, de fato, educar a criança no caminho que elas devem andar. E até a educação, assim, que muitos pais não conseguem dar para os filhos, a gente vê aqui nos conteúdos que vocês trazem também essa educação, né? Sim. E um ponto muito importante que os pais têm que se atentar é que o que as crianças consomem vai influenciar na formação dela, né? Tanto emocional como no comportamento e principalmente no desenvolvimento espiritual. Por isso que a EBI entra aí, né, desenvolvendo a parte espiritual da criança, levando a palavra de Deus e estendendo isso aos conteúdos, para a criança entender de forma fácil, né? Pintando, né? Que ali ela vai desenvolver a coordenação motora dela e vai estar praticando ali, gravando na memória dela a palavra de Deus. E no passado a palavra de Deus era passada de pai para filho. Então os pais tinham a missão de transferir a bênção para os filhos. Lamentavelmente hoje os pais não têm esse entendimento. Né? Uma geração que muitas vezes o filho vem sem nenhum planejamento, uma família desconexa, uma família sem o casal ali presente na vida dos filhos. Então, como essa criança ela pode dar certo na vida se a estrutura dela já está sendo comprometida? Desde criança ela já está viciada em fazer a própria vontade, viciada em viver as emoções, em vez de investir na sua capacidade intelectual, os pais investem na capacidade emocional, fazendo todos os caprichos do filho. Então, a família, quando entende que a palavra de Deus é a melhor construção, a família traz os filhos para a EBI. Ah, mas é muito difícil, tem que ir lá levar, tem que buscar. Não, tem que deixar lá e você vai embora e fica o filho para trás. Claro que tem que buscar, claro que tem que levar a mãe, pai. É o mínimo que você pode fazer. Mas as pessoas estão tão convenientes que elas não querem o mínimo esforço. E aí depois está lá esse filho tendo que frequentar o CAPS, tendo que participar de terapias, tendo que medicar. Infelizmente hoje são tantas crianças que vivem dopadas e os pais até também convenientemente dão remédio para a criança ficar mais grogue. É muito grave o que a gente tem visto aí na sociedade, é muito sério. E só você, pai, mãe, pode mudar essa realidade dentro da sua casa. Quando você começa o dia com a palavra de Deus, quando você coloca os seus filhos logo cedo para meditar, para orar, antes de sair de casa, a sua família busca o direcionamento de Deus, você abençoa os seus filhos, você unge os seus filhos e assim, quando eles saem para a escola, eles já vão abençoados. São crianças bem-humoradas, são crianças felizes, são crianças que não têm problema de baixa autoestima, porque elas já têm a estima que vem de Deus. É muito diferente. E a gente percebe isso. As crianças que vêm na EBI, elas vão tendo um comportamento completamente diferente do que se vê aí fora. Sim, pastor, imagine, né? O pai agindo dessa forma, como o senhor falou, o que vai ficar gravado na memória dessa criança, né? Ela vai crescer e lembrar, ela não vai se esquecer da palavra de Deus, porque o pai estava ali ensinando em casa, tendo essa atitude de levar a palavra de Deus, usando a fé, ungindo a criança, como o exemplo que o senhor falou. Ela vai crescer e nunca vai se esquecer, vai se lembrar de uma forma com alegria, né? Até por mais que ela conheça o mundo, mas ela jamais vai se esquecer, ela sempre vai se lembrar e de uma forma Deus vai chegar na vida daquela criança, né? E é uma sementinha plantada que a gente nunca sabe quando vai germinar. Assim, uma experiência pessoal minha. Quando eu era pequena, eu frequentava a EBI com uma conhecida da minha família. A minha família mesmo não frequentava igreja nem nada. E foi se passando o tempo, perdemos o contato. Mas eu voltei. Então eu creio que aquela sementinha plantada lá, uma oração lá atrás, veio a germinar em um outro momento. E muitas vezes não é só a família também, pai e mãe. Às vezes a criança não tem essa estrutura familiar, mas a pessoa conhece uma criança ali do bairro, é um sobrinho, é a avó, é um sobrinho, a avó da criança pode estar levando. Porque
uma semente plantada no coração da criança, qualquer criança que seja, pode transformar o mundo. Então, assim, se você vê uma criança, não tem um pai que acompanha, não tem uma mãe que acompanha, você pode estar sendo aquela pessoa a plantar uma semente naquele coração. Então, assim, é importante investir nas crianças, quer seja as nossas ou de outras pessoas. Porque elas crescendo vai mudar o mundo de muitas. Sim. Eu vou ler aqui um comentário, porque a gente tem notado isso no Bible Challenge, né? O concurso que está acontecendo no Univervídeo. Sábado teve o 2º episódio e ontem uma mãe mandou pra gente esse comentário aqui, ó. Queria compartilhar algo sobre o Bible Challenge. A obreira da nossa igreja que assistiu o programa junto com o esposo falou que após assistir o programa ele ficou se sentindo tão constrangido de ver os adolescentes tendo esse contato com a palavra de Deus e ele nem se esforçar para ter. Aí ela falou que há 2 anos ele tinha a Bíblia em casa e estava já empoeirada, não lia, mas falou à esposa que ia levar todo dia a Bíblia para o trabalho. Aí falou que foi olhar onde estava a Bíblia e ele havia levado ela para o trabalho. Tenho certeza, assim como eles, outros serão tocados pelo Espírito Santo. Veja só, a gente estava vendo o programa sábado e ali a Júlia, né, a menorzinha de todas, a Júlia respondendo todo, né? Poxa, é precioso porque estamos falando da palavra de Deus e a gente está falando de um livro complexo que é 1ª e 2ª Coríntios. E que todos têm acesso, no nosso país todos têm acesso à Bíblia, todos, e por várias formas. O problema é a pessoa não fazer uso, né? O que antes a Bíblia era algo familiar, a Bíblia era um dos pertences mais valiosos da família. Todos tinham um nome ali, cada membro da família tinha o seu nome na Bíblia e ia passando de geração em geração. Todos se sentavam para lerem a Bíblia juntos no final do dia, quando era um momento de família, era uma reunião familiar. E hoje isso não existe. Hoje a Raquel estava falando aí do castigo, o castigo é a IA que dá para o filho, não é nem a mãe. E tem mães que às vezes castigam o filho com algo que vai fazer bem para eles. Assim, você não vai, olha, se você não obedecer, você não vai no FTU, você não vai na IBI, não vou te levar para a igreja, você vai ficar aqui em casa. Seja inteligente, mãe, né? Castigue o seu filho, se você for isso, com algo que faz mal para ele, não com aquilo que vai, né, aproximá-lo de Deus. Porque às vezes, infelizmente, a gente vê alguns casos aí de mães que frequentam as igrejas e às vezes têm essa atitude que não faz bem. Eu quero dar para você, mãe, pai, a oportunidade de pedir oração pelo seu filho. Você que tem filho já com transtorno, infelizmente os pais, em vez de buscar a Deus para os filhos, estão buscando hoje colocar neles um rótulo, né? Não, meu filho foi laudado, até a escola impõe. A escola hoje ameaça os pais, se você não levar no psicólogo, nós vamos chamar o conselho tutelar. Chama a polícia para essa escola. Chama a polícia para essa escola. Quem é esse professor para ameaçar você, como criar o seu filho, ou se ele tem o direito de chamar conselho tutelar porque a sua criança tem a obrigação de passar por psicólogo. Então, assim, a gente está vivendo dias difíceis e você está aí com a criança extremamente ansiosa, nervosa, não dorme de noite, seu filho ele tem problema de comportamento, está com agressividade, você pensa que isso aí é só uma fase. Não, isso é problema espiritual, porque o ser humano não nasce mal, o ser humano nasce zerado, ele nasce livre. A questão é o que ele tem recebido, que tem gerado nele esse comportamento. Então você pode pedir ajuda, o pastor Fredson está lá na central de atendimento com a nossa equipe de pastores. Você que quer uma oração, você que precisa de oração, porque de fato você tem visto as suas crianças cada vez com um comportamento mais estranho, amigos imaginários, eles acordam de noite agitados, gritando. Tem alguma coisa espiritual aí sim. E se você quer ajuda, você pode falar agora conosco. Fredson, muito bom dia. Bom dia, Valber, bom dia a todos do Morning Show. Você que está agora, nesse momento, nos assistindo. Segunda-feira é dia da corrente da prosperidade com Deus. É um dia de você buscar uma direção, uma orientação para poder vencer
seus problemas financeiros. E você que de repente nos assiste agora e você é uma pessoa que precisa de uma direção. Você pode agora ligar no 3573-3535 ou mandar também uma mensagem de WhatsApp no 3573-3500. E um detalhe, quando você manda uma mensagem, você liga para cá, o que você vai encontrar? Aquilo que de repente você já buscou em tudo, em todos e ainda não encontrou. E você sabia que uma palavra pode mudar tudo. Os homens de Deus que estão aqui na central de atendimento, 24 horas por dia, vão te dar uma direção à luz da palavra de Deus. E quantas são as pessoas que não estão conseguindo resolver as suas situações financeiras, empresários, comerciantes, trabalhadores liberais, você que de repente não consegue pagar as suas despesas sazonais, aquelas a quais todo ano tem que pagar e você não consegue. De repente você está em atraso, você está desesperado, você é uma pessoa que deve para agiotas. Um detalhe, quando você recebe uma direção, é como uma luz no fim do túnel. Então ligue para cá porque nós estamos aqui por você e para você. Valber, eu vou seguir daqui atendendo as pessoas e voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Fredson. E os pais que querem esse apoio, esse acompanhamento, a EBI tem ali o momento de atendimento às famílias, às mães, tem as aulas, né, para as mães atípicas. São muitos os trabalhos que a EBI desenvolve. A EBI, ela é uma grande parceira da família na educação de fé. Sim, e a gente está ali à disposição em ajudar, né, aos pais que querem essa atenção, né, e também ajudar a criança. Por mais que às vezes a gente recebe também, pastor, muitas crianças que não vêm com os pais, né? Mas a gente está ali à disposição para ajudar, seja quem for, a criança, o pai, a mãe, a tia, a levar a palavra de Deus ali para aquela família e dar esse apoio. Como é ser uma extensão da EBI em casa, né? Como que ela vai levar a palavra de Deus dentro de casa? A gente está ali sendo Joel, né? Sendo Joel, tocando a trombeta para os pais, para as crianças, para que essa palavra venha chegar à vida delas. Você disse bem, como levar a fé para dentro de casa, né? Porque a questão é a continuidade do que ela recebeu aqui ao longo da semana. Sim, a gente sempre busca estar aumentando esse relacionamento dentro de casa. E muitas vezes essas crianças que vêm com outros responsáveis, elas têm um impacto dentro da própria casa e pelo testemunho daquela criança, os pais vêm. Nas atividades, a gente estimula a criança a estar fazendo junto com os pais em casa. A gente tem aulinha online também, que a criança participa na EBI, mas por alguma coisa ocorreu, pode estar participando em casa. Tem as atividades para ser feitas junto com os responsáveis e tudo assim para estimular o crescimento da família por completo espiritualmente. Tem um conteúdo no Univer, né, específico para as crianças, tem ali a parte dedicada às crianças. Nós vamos falar muito sobre esse trabalho, porque a EBI hoje ela não está restrita ao momento, ao horário de aula, né? Os pais têm lá no Univer, a mãe e o pai às vezes coloca lá conteúdo do YouTube, coloca lá outras plataformas, sendo que dentro do Univer ela tem ali um conteúdo riquíssimo para os seus filhos. Sim, e ele pode também estar por dentro do que a criança está aprendendo ali na EBI, né? Porque toda semana, semanalmente, está tendo episódios novos, né, da aulinha online, que é o mesmo conteúdo que a criança está recebendo na igreja, na EBI. Então, o pai pode estar acompanhando, até incentivando e também poder conversar com a criança sobre aquele tema, porque isso vai ajudar a criança a gravar o que ela está aprendendo ali na semana, né? E todas as famílias aqui no Templo de Salomão, quando deixa seu filho ali, podem ter certeza, ele vai estar recebendo a fé inteligente. Não é a fé emotiva, não. As crianças, elas aprendem, recebem ali a palavra de Deus. Nós estamos vivendo a fogueira santa na fé de Joel. Você já citou Joel aqui. Quer dizer, a criançada ali está na fé do Monte Sião. Sim, senhor. Estamos levando essa palavra. A gente é uma linguagem universal, pastor. Que o bispo, às vezes a gente até brinca, né? O bispo está falando ali a palavra. Poxa, foi a mesma palavra que a gente deu para as crianças, a gente está no mesmo espírito, né? É a mensagem espiritual. Sim. E ontem, né, no FTU, a gente estava com o tema dupla inseparável. E a dupla inseparável era o arrependimento e o perdão que Joel
Joel falou para o povo, olha, rasga o vosso coração, não rasga a roupa não, se arrependa de todo o coração. E é essa a mensagem dos pais no santuário, as crianças lá na escolinha. Eu sempre digo que o santuário é a escolinha dos adultos e a EBI é a igreja dos pequenos. Né? Os pais podem ter certeza, o filho vai estar ali na mesma linha, na mesma fé, no mesmo trabalho de crescimento e desenvolvimento. E quando a família entende isso, o crescimento é integral, né? Porque aí tá filho, tá pai, tá todo mundo na mesma fé, é outra realidade que a família vai percebendo. O objetivo é exatamente esse. Quando eles se encontram ali, saiu da reunião, quando se encontram, não vão só comer a coxinha. Eles vão falar sobre o que aprenderam. Os pais, os filhos falando a mesma linguagem. É o que Jesus sempre questionava. Peraí, você não está entendendo o que eu estou falando? Então, quando a família não tem essa mesma linguagem, cada um vai se voltar para o próprio assunto e eles não se tornam família. Traz muita felicidade pra gente quando a gente vê a saída ali da IBI, a gente vê os pais, as crianças passando, um paizinho já perguntando, o que você aprendeu na IBI hoje? Aí a criança, ai pai, aprendi isso, mostrando os desenhos que eles levam pra casa. Então assim, traz uma felicidade muito grande de ver esse amor crescendo ali entre eles. E também a gente, às vezes a gente fica muito tempo no lugar, a gente pode acompanhar o crescimento, ver que a criança chegou muito agitada, o pai, o responsável, pediu uma ajuda, falou o que está acontecendo e a gente ia acompanhando aquela criança e ver a transformação dela. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Isso é maravilhoso. Nós vamos fazer uma pausa com vocês aqui no Café e Missão. Vamos à Rede Aleluia com o Bispo Renato Cardoso. Ele traz sua mensagem, já nos despedindo da CNT Multi. A gente continua aqui em São Paulo pelo canal 10.1 e a programação segue agora com a Rede Aleluia. A gente volta na sequência.